Daí, pessoal, mais uma resolução. Dizemos que uma sequência de números reais não nulos, A1, A2, A3, A4 e assim por diante, é uma progressão harmônica se a sequência dos inversos 1 sobre A1, que é o inverso de A1, né? 1 sobre A2, 1 sobre A3, 1 sobre A4, ou seja, a sequência dos inversos, é uma progressão aritmética, ou seja, uma PA. Dada a progressão harmônica 2/5, 4/9 e 1/2, encontre o seu sexto termo. E a letra B, sejam A, B e C termos consecutivos de uma progressão harmônica, verifique que B é igual a 2 que multiplica AC sobre A mais C. Então eu tenho aí duas situações para resolver, letra A e letra B. Então antes eu quero reforçar aqui aí esse conceito, né, de progressão harmônica. Quando que uma progressão é harmônica? Quando que uma lista de valores se trata de progressão harmônica? Quando eu faço o inverso, quando eu listo os inversos dos termos dessa sequência, e aí eu me deparo com uma PA. Então, quando eu faço os inversos aí formam uma PA. Vou colocar um exemplo aqui bem rapidinho. Olha só. Se eu tenho uma sequência assim, ó, 1 para 2, 1 para 5, aqui 1/8, 1/11. Eu tenho essa sequência aqui, tá? Essa sequência aqui, ela é uma sequência ou ela é uma progressão harmônica. Por quê? Porque quando eu faço os inversos disso, gera para mim uma PA. Vamos ver se é verdade. O inverso de 1 sobre 2 é 2. É como se fosse 1 sobre 1 sobre 2. Pega a primeira, multiplica pela segunda invertida. 1 vezes 2, que é 2. Então aqui é 2. O inverso de 1/5 é 5. O inverso de 1/8 é 8. O inverso de 1/11 é 11. Nota que quando eu fiz isso, ó, gerou aqui uma PA. Então, se os inversos dos termos da sequência geram uma PA, é porque os termos dessa sequência original formam uma progressão harmônica. Tá? Bom, aí eu vou retomar agora o cálculo para a letra A. O que diz a letra A? Dada a progressão harmônica, vou colocar aqui, ó, 2/5, 4/9, 1/2 e assim por diante. Dada essa progressão harmônica, eu tenho que calcular o sexto termo, ou seja, eu tenho que calcular o A6. Bom, vamos pensar. Como ele me garantiu que se trata de uma progressão harmônica, quando eu faço os inversos desses termos, gera uma PA. Então, vou construir aqui, ó, a PA invertendo. 5/2, 9/4, 2 sobre 1, que é 2. Então, a minha PA é essa. O que ele quer aí? Ele quer o sexto termo. Pô, então, eu sei que o sexto termo da PA, então o sexto termo que eu vou encontrar está nessa sequência de baixo. Então, o sexto termo da PA é igual ao primeiro termo mais 5 vezes a razão. Lembra, né? Se eu quero o sexto termo, é o A1 com 5 razões, porque é 1 a menos da posição. Isso aí são aquelas fórmulas particulares de cada termo. E aí vou substituir. O A6 é igual ao A1, que eu sei que é 5/2, vezes 5 vezes, aliás, aqui mais 5 vezes a razão. E aí eu estou precisando dessa razão aqui, ó. Então eu preciso calcular a razão da PA. Como se calcula a razão de uma PA qualquer? É um termo qualquer menos o seu anterior. Então eu vou calcular a razão assim, ó. Vou escolher, por exemplo, ó, esse termo menos o anterior. Vamos ver se funciona. 1/2 menos o anterior, que é 4/9.
aliás, a razão vai se dar aqui na PA, né? É aqui, ó, a razão esse menos o anterior. A razão da PA, então tem que utilizar os termos na PA, não aqui na progressão harmônica. Então vamos de novo, a razão 9/4 menos o anterior, que é 5/2. Faço aqui a redução ao menor denominador comum pelo MMC, que é 4. 4 divide por 4 dá 1, vezes 9, 9. Menos 4 divide por 2, 2, vezes 5, 10. Aí eu tenho 9 menos 10, que dá menos 1, menos 1/4. Então a razão aqui está me dando menos 1/4. Ok, já tenho a razão para poder substituir aqui, ó. Mas vamos supor que eu quisesse ter certeza dessa razão igual a menos 1/4. Então vou fazer agora o cálculo da razão pegando esse termo menos o anterior. Então vou calcular a razão de novo só como exercício, tá? 2 menos o anterior, 9/4. Mesmo recurso, né? Reduzir ao menor denominador comum. Nesse caso aqui eu tenho denominador 1. Então mínimo múltiplo comum entre 1 e 4 é o 4. 4 divide por 1, 4. 4 vezes 2, 8. Menos 4 divide por 4, 1. 1 vezes 9 dá 9. Então aqui eu tenho 8 menos 9. 8 menos 9, menos 1/4. Então, de novo, ó, eu chego na razão menos 1/4, confirmando. Então, aqui 5 vezes menos 1/4. Eu tenho, então, que o sexto termo está resultando 5/2. Mais vezes menos dá menos. 5 vezes 1, 5. Embaixo do 5 aqui é 1. 1 vezes 4, 4. Eu vou repetir para ti aqui, ó. O sexto termo está rolando 5/2 menos 5/4. Então, o sexto termo, faço o mínimo múltiplo comum de novo, é 4. 4 por 2, 2. 2 vezes 5, 10. Menos 4 por 4, 1 vezes 5, 5. Então, o sexto termo está resultando 10 menos 5, 5, 5/4. Então, o sexto termo é 5/4. Mas aí, cuidado, ó, isso na progressão aritmética, na PA. Ou seja, aqui, ó, esse 5/4, ele se encaixa aqui, ó, o último termo na PA. E eu quero o sexto termo na progressão harmônica, sexto termo da progressão harmônica. Lembra que a PA ela foi formada invertendo os termos da progressão harmônica. Então agora é como se eu desinvertesse, né? Como se eu invertesse o que foi invertido. Então vou como se fosse desinverter. E aí o sexto termo, que aí eu vou chamar de A, aqui eu vou colocar um A6. Colocar um A com asterisco aqui para diferenciar, ó, que é na progressão harmônica. Então, esse A asterisco aqui, ó, sexto termo, ele é dado por 4/5. Por quê? Porque eu inverto, né, para sair da harmônica para PA, então da PA para harmônica eu também inverto. E aí eu tenho 4/5 para o sexto termo. Ok? Então, isso aí é a alternativa ou a letra A desse exercício. Vou fazer a letra B, né, numa outra lâmina, porque aqui já ficou sem espaço. Então está aí a letra B. Diz assim: sejam A, B e C termos consecutivos de uma progressão harmônica, verifique que B é igual a 2AC sobre A mais C. Bom, então é uma questão aí meio algébrica, né, meio de manipulação. Eu tenho que provar que isso aqui realmente ocorre. Então vou pensar assim, ó, eu tenho uma PA, aliás, eu tenho uma progressão harmônica, vou botar assim, ó, progressão harmônica dada pelos elementos A, B e C. Se a progressão harmônica tem esses elementos nessa ordem A, B, C,
significa que a PA que decorre dessa progressão harmônica, lembra que a constituição da PA se dá invertendo os termos. 1 sobre A, o outro termo 1 sobre B e outro termo 1 sobre C. Isso aí são os termos da PA. E nos termos da PA eu sei que ocorre uma propriedade. Lembra qual é a propriedade? O do meio é a média dos vizinhos. Então 1 sobre B é igual à média dos vizinhos. Então os vizinhos 1 sobre A mais 1 sobre C divide por 2. Ó. Pego essa ponta, somo com essa ponta e divido por 2, resulta o termo médio, o termo do meio. E agora é só fazer as manipulações, né? Eu vou multiplicar aqui primeiro, ó. Como eu quero isolar o B, né? Olha só aqui, ó, tem o B isolado. É interessante começar com essa multiplicação aqui do B, para o B ficar na frente. B que multiplica 1 sobre A mais 1 sobre C. Isso é igual o outro cruzamento, 2 vezes 1, 2. Ok? Então, B que multiplica. Eu vou fazer aqui uma soma de 1 sobre A mais 1 sobre C. Vou fazer até em separado aqui, ó. 1 sobre A mais 1 sobre C. Faço o mínimo múltiplo comum entre A e C. Como são termos diferentes, são letras, né? Não tem nenhum fator comum. O MMC é o produto deles. A vezes C. Divide embaixo, multiplica em cima. A vezes C divide por A, sobra o C. Como assim? A vezes C. Ó, se eu divido aqui por A, então divido aqui por A, cancela, sobra o C. Aí C vezes 1 é C. Mais A vezes C. Se eu divido agora aqui pelo C, ó, divide pelo de baixo, então divide pelo C, cancela, sobra o A. E aqui, ó, A vezes o de cima, A vezes 1 é A. Então aí resultou C mais A sobre A vezes C. Então vou colocar isso. C mais A sobre A vezes C. Tá aí. E isso é igual a 2. Então aqui eu vou deixar B que multiplica. Esse A vezes C aqui, ó, que está dividindo, vou passar para o outro lado multiplicando. Então eu tenho que B que multiplica C mais A é igual a 2AC. Esse AC, ó, foi para lá vezes. Está dividindo, foi multiplicando na falsa passagem. E aí esse C mais A, que está multiplicando B, para isolar ele passa dividindo, é o contrário, né? Então B igual a 2AC divide por C mais A. Ora, C mais A é o mesmo que A mais C. Então eu posso dizer que B é igual a 2AC sobre A mais C. E é justamente onde eu queria chegar, né? Eu queria chegar aqui, ó, nessa igualdade a B. Então, como queríamos demonstrar. Certo? Então, está demonstrado aí que realmente existe aquela igualdade B igual a 2AC sobre A mais C. Ok? Então era isso. Espero que esse vídeo contribua com os teus estudos. Deixo o meu forte abraço e até a próxima.